Muito obrigada, Sr. General Pézara Correia, ter aceitado participar neste podcast e se falássemos da Europa. Hoje vamos falar da Europa, nas vésperas do 25 de Abril, e vamos falar do 25 de Abril. Não do 25 de Abril de 2022, mas do 25 de Abril de 1974. Todos nós temos a noção que sem o 25 de Abril hoje não estaríamos aqui. Portugal, Estado-membro da União Europeia. Está de acordo comigo? Estou de acordo inteiramente consigo, mas primeiro deixe-me cumprimentá-la também. A Margarida Marques, eu conheço desde os anos da sua juventude, não quer dizer que agora não seja jovem já, mas desde o tempo uma jovem e promissora política, e agradecer-lhe o seu convite. Tenho muito gosto em estar aqui a conversar consigo e, digamos, por acrescento falar sobre este tema, como calculo, é um tema que me é extremamente, favorável e até um bocado afetivo, sentimental. A sua pergunta, creio eu, que tem uma resposta óbvia. Estamos aqui no edifício de Monnet, que tem, enfim, que é um homem fundador da União Europeia, e não há dúvida nenhuma que sem o 25 de Abril, isto é, sei o que o 25 de Abril significou de recuperação das liberdades cívicas em Portugal e de instauração de um regime democrático, enfim, naquilo que o regime democrático representa de liberdade de expressão, eleições livres, portanto, em que os responsáveis políticos do país sejam legitimamente atinjam legitimamente as suas responsabilidades, Portugal não estaria na União Europeia. Porque, de facto, a União Europeia é, por fundação, aliás, por natureza, uma instituição, é mais que uma instituição, que exige estes pressupostos fundamentais. Estado de Direito, democracia, liberdade, que Portugal direitos fundamentais. Evidentemente, que em Portugal estão relacionados com o 25 de Abril. Portanto, eu não posso deixar de me congratular por Portugal ser membro da União Europeia, porque é sinal de que estes princípios adquiridos são, para além de reconhecidos por nós, são reconhecidos internacionalmente. E o Major Pézara Correia, em 1974, um dos obreiros do 25 de Abril, nessa altura pensava que Portugal vinha a integrar o espaço europeu? Eu creio que nessa espaço altura, político, o espaço geográfico estávamos cá. Eu creio que nessa altura o problema não se colocou. Portugal, é preciso não esquecer que quando se dá o 25 de Abril, Portugal confronta-se com dois objetivos fundamentais. Um deles era exatamente a instauração de um processo democrático, a restauração das liberdades, que já vinham de há longos anos a ser tentativas frustradas dos democratas portugueses, das oposições portuguesas, mas havia depois um problema mais imediato, que era o problema colonial. E nós, na altura, não relacionámos muito o problema colonial com o problema da integração europeia. E o problema, a solução do problema colonial, que aliás foi um problema, como a Margarida sabe, nos primeiros tempos foi até encarado com alguma ambiguidade na própria gênese do 25 de Abril, o que esteve na origem de determinados confrontos entre, fundamentalmente, a ala penalista e as outras alas, e esse foi, inicialmente, a nossa grande preocupação. Até porque, decorrente do problema colonial, estávamos em guerra, fazer a paz e acabar com a guerra era um dos objetivos também essenciais do 25 de Abril. E esse problema não estava muito relacionado com a União Europeia. Aliás, a Margarida lembra-se que, inclusive, dos setores mais representativos do MFA, mesmo em termos ideológicos, eu estou-me a lembrar, por exemplo, da figura do Belo Antunes, na altura era muito comum nós falarmos numa experiência própria portuguesa para o socialismo, e em que até se falava numa certa visão terceiro-mundista terceira via, do MFA.
O que não tinha nada, e até era visto com algumas reticências pela União Europeia. De resto, enfim, Margarida, não vamos fazer a história da União Europeia, mas se a gente fizer a história da União Europeia ou das suas, até, digamos, da sua pré-história da União Europeia, como sabe, a União Europeia não está até completamente liberta de algumas intenções colonialistas na sua origem. Sim, muitos Estados-membros da União Europeia foram colonizadores. Mesmo o projeto da União Europeia, na sua gênese, considerava que uma União Europeia, isto é, a Europa para aparecer como um parceiro em igualdade de circunstâncias, como os Estados Unidos e com a União Soviética, que na altura eram os dois parceiros de grande dimensão no contexto internacional, e havia alguns europeus que raciocinavam, o próprio Schuman, etc., que racionavam nestes termos. Os Estados Unidos têm a América Latina, a Rússia tem a Sibéria, a União Soviética, e nós precisamos também da nossa retaguarda, que era a África. Isto estava assumido por muitos europeus, mas enfim, depois o que é certo é que a luta dos povos colonizados começou a avançar, a Inglaterra, a França começaram a reconhecer o direito das suas colónias à independência e a União Europeia, que na altura não era a União Europeia, como se sabe, era a primeira, era Comunidade Europeia, Comunidade Económica Europeia. Começou por ser a CEE, libertou-se, digamos, desse fardo. Ainda bem. Mas, de qualquer forma, quando chegamos ao 25 de Abril, foi exatamente até de alguns parceiros europeus em que Portugal teve mais apoio para as suas iniciativas de negociações nomeadamente da Alemanha, da própria França, já nessa altura, até da própria Grã-Bretanha, que já se tinham liberto dos seus impérios coloniais, e, portanto, mais do que os Estados Unidos, porque nos Estados Unidos ainda havia na altura a parelha Nixon-Kissinger, que nos puseram muitas dificuldades ao processo, porque tinham interesses próprios. Em 1968, os Estados Unidos ainda tinham, o gabinete Kissinger, que é Nixon-Kissinger, tinham produzido a célebre opção Tar Baby, em que diziam que os brancos, os europeus, eles diziam os brancos, estão na África Austral para ficar e isso é vantajoso para o Ocidente. Porque o Kissinger tinha este pecado, ele ainda é vivo, tinha este pecado muito grande, é que o Kissinger não conseguia analisar o problema africano fora do contexto da Guerra Fria, não é? E, portanto, ele punha o problema do... E mesmo o processo de independência das colónias, quer as nossas, quer outras, também foi muito influenciado. Mas isto foi uma deriva para dizer que, de facto, nós, inicialmente, estávamos muito mais preocupados com o problema da descolonização, das relações com os novos países africanos, do que propriamente com o problema da adesão à Comissão Europeia, à CEE. A CEE. O problema da adesão à CEE põe-se fundamentalmente com o Mário Soares e com o primeiro governo constitucional. Porque eu nem sei, eu agora confesso-lhe que não tenho muito presente, mas penso que a própria Constituição de 1976 não é muito expressa, muito explícita no problema do projeto europeu. A pedida de adesão é de março de 76. Sim, a primeira Constituição é de março de 76. Não, estou a dizer o pedido, a carta de Mário Soares, aliás, assinada por Medeiros Ferreira, mas assim de Mário Soares, é de março de 76. Mas, Margarida, aí já põe-se exatamente um problema, que, quando eu digo que estou claramente, sinto-me confortável por Portugal ser membro da União Europeia. Pronto, daqui, este ponto de partida da nossa conversa. Mas, agora ponho uns mas, não há dúvida nenhuma que quando, em 1976, Mário Soares assume o primeiro governo socialista constitucional, que é a partir de 76, e Mário Soares assume como a grande tarefa que então se colocava a Portugal, que é a adesão à então CEE, isso vai ter alguns problemas de confronto com o projeto constitucional. E não há dúvida que há alguns aspectos que depois do primeiro governo tem dificuldade em gerir. Por exemplo, eu vou-lhe dar um exemplo muito concreto, foi o problema que eu tive. A reforma agrária, por exemplo. A reforma agrária, claramente, que o primeiro governo constitucional, que depois veio a Lei Barreto, essas coisas todas, não aceita a reforma agrária que tinha sido conduzida pelo próprio povo trabalhador do Alentejo e que tinha sido acolhida pelo projeto constitucional.
o Vital Moreira e o Gomes Canutilho, no seu livro, que é o livro é o livro mais de referência da Constituição, e eles dizem claramente: a Constituição da República Portuguesa acolhe a reforma agrária, mas não é uma reforma agrária qualquer, é aquela que foi feita no terreno durante o período pré-constitucional. Ora bem, a União Europeia, ou digamos, a Comissão Económica Europeia não acolhia aquele modelo de reforma agrária, que era um modelo coletivista, porque era um modelo, curiosamente, mas isso é outro aspecto, o modelo de reforma agrária foi particularmente apoiado pelo PCP no Alentejo. Mas o modelo específico correspondia muito mais ao programa do PS do que ao programa do PCP. Isto são daquelas ironias, daquelas contradições que se viveram durante... Porque o modelo do PCP era muito mais o de unidades estatizadas. As unidades coletivas de produção, cooperativas, eram muito mais correspondentes ao modelo do PS. Mas é que são duas coisas bem diferentes e na reforma agrária eram duas coisas bem diferentes. Foram bem diferentes. As unidades de produção e as cooperativas. Margarida. O PC defendia as unidades coletivas de produção, mas não as cooperativas. Defendia os sindicatos, mas não as comissões de trabalhadores. O PC tinha posições muito claras e diferentes das posições do PS nestes dois campos. Está perfeitamente correta, só que isto foi o que se passou na prática. Mas se virmos os programas dos partidos, quer as unidades coletivas de produção, quer as cooperativas, correspondiam muito mais ao programa do PS do que ao programa do PCP. Mas na prática o que se deu... Porque o PC era fundamentalmente por unidades estatais. Bom, mas isso é só para dizer que, de qualquer maneira, quer dizer, o PS depois, dada a sua... Enfim, e se calhar algumas imposições foram feitas dos grandes líderes europeus que apoiaram o PS na sua adesão à CEE, que na altura nós sabemos quem eram. Não é? Portugal só adere à Comunidade Europeia, só assina o Tratado de Adesão em junho de 1985, portanto... 8 anos depois. 8 anos depois, 8 e 7, sim, não. Claro, sim, 9 anos. São 9 anos depois. Exato. E só adere em 1 de janeiro de 86. Mas houve todo um processo. Portanto, há ali um processo de negociação longo, digamos, que conduziu à adesão. Como sabe, a União Europeia, para acolher os seus membros, impõe determinadas regras. E essas regras, os Estados que são candidatos têm que se adaptar a essas regras. E a verdade é que, a partir de determinada altura, se bem que a União Europeia, hoje, a União Europeia, se é da altura, seja uma organização de Estados independentes, tem que subordinar a determinadas regras. E quando se passou a União Europeia, as regras ainda foram mais apertadas. A gente até pode, daqui a bocadinho, falar sobre o que se passa hoje. Portanto, não há dúvida nenhuma que a adesão à União Europeia, sendo um ato voluntário e assumido pela maioria do povo português, portanto, o povo não foi obrigado a aderir à União Europeia, o povo aceitou os sacrifícios que era preciso fazer para a adesão à União Europeia, mas não há dúvida nenhuma que depois há sempre uma certa limitação de soberania. Sim, há uma partilha de soberania, sem dúvida. Há uma partilha de soberania. Por parte dos países, há uma partilha de soberania. E não há dúvida nenhuma que o projeto europeu acaba por ter, e hoje, enfim, as coisas são um bocadinho escondidas, mas é uma realidade para quem acompanha os problemas de perto. Há realmente alguns Estados que são mais soberanos do que outros dentro da União Europeia. Pois, eu acho que isso às vezes é mais um mito do que a realidade. Ou seja, evidentemente que ao nível do número de deputados, do número de votos, há um sistema que é proporcional, não é proporcional direto, é progressivo, digamos, porque há Estados muito pequenos, como Malta ou Luxemburgo, não é? Mas depois a representação diz respeito ao número de votos, mas fundamentalmente a União Europeia é um espaço em que todos beneficiam digamos, de serem parte integrante da União Europeia. Com certeza que sim. Agora, eu acho que relativamente a Portugal em 76, com o pedido de adesão à União Europeia, que nós sabemos é que há duas razões fundamentais que levam Mário Soares a pedir a adesão à União Europeia.
Uma delas é a consolidação da democracia, e o Sr. General já o referiu, e muito bem, nós estávamos num momento em que tínhamos duas superpotências, tínhamos o mundo dividido em duas superpotências, os Estados Unidos, o Bloco Soviético, o bloco do lado do Pacto de Varsóvia, e havia, digamos, uma divisão clara do mundo. Havia depois o grupo dos países chamados países não alinhados, mas havia aqui dois blocos fundamentais. E, de facto, Portugal estava numa situação geoestratégica fundamental, que o Sr. General conhece isso melhor do que eu, e, digamos, havia aqui uma grande tentação por parte da União Soviética, por parte dos Estados Unidos, de terem aqui, digamos, um espaço que lhes permitia reforçar o seu poder no mundo neste conflito, neste confronto entre as duas potências. E, de facto, a adesão de Portugal revela o interesse em se aproximar do ponto de vista do Estado de Direito, do modelo de democracia, de liberdades fundamentais, uma sociedade democrática e livre, significa uma procura, para Mário Soares, uma procura de consolidar esses valores, ou seja, aproximando-se daquilo que são esses valores nas democracias europeias. E o segundo era a questão do desenvolvimento económico e da qualidade de vida, da melhoria da vida das pessoas. E de apoio. Bem. Mas a Margarida pôs aqui um problema muito importante. Pôs as duas grandes componentes que motivaram, digamos, o Mário Soares, estou a falar de Mário Soares, na altura o Partido Socialista, mas o Mário Soares para fazer a sua aposta decisiva na adesão à União Europeia. Mas, em minha opinião, portanto, que era a parte política, digamos, e a parte do apoio económico que Portugal, naquela altura, em 76, necessitava quase existencialmente daquele. Portanto, muito bem. Mas a Margarida ligou ao primeiro aspecto, o aspecto político, um segundo aspecto que, em minha opinião, eu não ligaria completamente, que é o problema da geoestratégia. Porque realmente havia um mundo bipolar, no mundo bipolar comportava dois blocos político-militares, que era a OTAN e o Pacto de Varsóvia, só que a União Europeia não coincidia absolutamente com a OTAN. Aliás, a Margarida lembra-se que naquela altura vigorou uma determinada organização que depois não teve sequência. Isto é uma conversa interessantíssima, que era o problema da União Europeia Ocidental, que era uma tentativa de um projeto de defesa da Europa que não era coincidente com a OTAN, mas que era, digamos, a componente europeia da OTAN. Bom, chamemos assim. A dimensão de defesa na União Europeia dentro da... Ora bem, este projeto, como sabe, a União Europeia acabou por esvaziar. Porquê? Porque, entretanto, veio o projeto da Constituição Europeia, que acabou também por não vingar, que foi o projeto dos finais dos anos antes do ano 2000. Sim, no final da década de 90. Que foi um projeto que estava convencido que era aquilo que veio depois de Maastricht, etc. A Convenção já é depois de 2000. A Constituição já é depois de 2000. Mas que esvaziou-se também. Com Maastricht entra um novo pilar, que é o pilar de defesa na União Europeia, e desaparece a UEO. Esse aspecto é um aspecto muito curioso, porque a União Europeia Ocidental seria, na altura, encarada como o pilar europeu da OTAN. Certo. Mas havia quem não concordasse com esse pilar europeu da OTAN. Eu, por acaso, até fiz, na altura, fiz uns estudos sobre isso e cheguei a escrever alguma coisa sobre isso, porque eu considerava que realmente era importante que a União Europeia pudesse ter uma voz autónoma, mais autónoma do que aquela que tinha... Em matéria de defesa. Em matéria de defesa e segurança. Mas é evidente que isso exigia sacrifícios, porque a Europa sentia-se confortável por depender, para efeitos de defesa, da grande potência mundial que eram os Estados Unidos. E isso limitava depois a capacidade da Europa de ter uma voz autónoma. E o que fez com que muitas vezes a Europa estivesse empenhada em projetos em que estavam muito mais em causa os interesses dos Estados Unidos do que os interesses propriamente da Europa. Nomeadamente em regiões muito mais perto de nós do que dos Estados Unidos, como é o caso do Médio Oriente, por exemplo, o caso de Israel, o caso da Palestina, etc., que são problemas que fundamentalmente são dirigidos pelos Estados Unidos e que nem sempre a Europa, no seu essencial, concorda com eles, mas acaba sempre por ficar subordinada ao problema dos Estados Unidos, ao papel dos Estados Unidos. Ora bem, na realidade a União Europeia Ocidental não constituiu o pilar europeu da OTAN.
Acabou por se esvaziar, porque para ter constituído... Mas esvazia-se quando o Tratado de Maastricht tem, digamos, a parte comunitária e agrega 2 pilares, o pilar dos assuntos internos, que aliás acabou por ser António Vitorino que faz o desenvolvimento desse pilar, e o pilar de defesa e segurança. Defesa e segurança. Bom, mas olha, isso exigia, em minha opinião, uma reformulação da própria OTAN que nunca se fez, e agora muito menos, porque agora o projeto da subordinação da OTAN aos Estados Unidos ainda, com os acontecimentos mais recentes, ainda está mais aprofundado. Mas o que é que eu via na altura? Era que a OTAN tinha que ser completamente reformulada, e em vez de ser uma aliança militar na altura eram 18 países ou 20 países, agora são 20 e tal, não interessa quantos são, subordinada aos Estados Unidos, poderia haver, reformular-se a aliança como? Havia 2 blocos na aliança, na OTAN. O bloco Aliança do Atlântico Norte, o bloco América do Norte, que poderia ser Estados Unidos, Canadá e México, admitamos, e até México, e o bloco Ocidental, que seria então a tal União Europeia. E a Aliança Atlântica seria uma aliança de 2 blocos, em que cada um deles teria uma certa autonomia. Bom, isto não se passou nunca assim. Este projeto nunca vingou. E, pelo contrário, a OTAN passou por alguns momentos. Ou melhor, a União Europeia passou com alguns momentos difíceis. Vamos lembrar, por exemplo, 2003 e a guerra do Iraque, a invasão do Iraque, que hoje está muito esquecida, que ninguém fala nela e poderiam lembrar-se mais dela quando se analisa o problema da Ucrânia. A invasão do Iraque. A invasão do Iraque, como sabe, inicialmente teve a oposição de vários países europeus, claramente contra a invasão. E das sociedades civis, da maior parte dos Estados-membros. Ao contrário de outros, que alinharam e até foram os hospedeiros da decisão da invasão no Iraque, que foi o caso de Portugal e Madrid, nos Açores, nas Lajes. Os governos, não as populações. Não interessa, os governos. Governo, digamos os nomes. Sim, claro, Durão Barroso claro. e Paulo Portas. Durão Barroso e Paulo Portas. Bom, a pouco e pouco, os Estados Unidos consumaram a invasão do Iraque, com o desastre estratégico que foi, que ainda hoje estamos a sentir as consequências, que aconteceu depois com a Al-Qaeda, o ISIS, tudo isso é consequência da invasão do Iraque. Mas o que é verdade é que, passado pouco tempo, o Durão Barroso era presidente da Comissão Europeia. Quer dizer, afinal de contas, a União Europeia, que tinha os países fundamentais da União Europeia, que era a Alemanha, a França, a Grã-Bretanha o Reino Unido já era outra coisa. E, aliás, veio depois a provar-se. Mas, fundamentalmente, como sabemos, hoje mesmo, a França e a Alemanha continuam a negociar como sendo os dois pivôs fundamentais da União Europeia atual. Ora bem, naquela altura, os dois foram claramente opostos à invasão do Iraque. A verdade é que depois de consumada a invasão do Iraque, o Durão Barroso, que foi o... Durão Barroso diz que foi enganado na informação que lhe deram. Quem? Durão Barroso diz que foi enganado na informação que lhe deram sobre o Iraque. Ele disse que tinha visto provas insufismáveis da existência. Eu sei, mas o argumento... Ele enganou-nos a nós. Ele não foi enganado. Ele enganou-nos a nós. E agora está a enganar segunda vez ao dizer que ele foi enganado. Quer dizer, e ele, aliás, o Durão Barroso, em termos pessoais, beneficiou bastante com isso. É ver a carreira dele. Bom, isto para dizer que a Europa acabou, e isso é um desgosto que eu tenho em relação à União Europeia, que eu vejo favoravelmente, é que nunca conseguiu ser uma voz autónoma no contexto. E como é que o Sr. General vê a situação atual? Ou seja, como é que vê, no contexto da invasão da Ucrânia, a posição da União Europeia? Minha amiga, senhora deputada Margarida Marques, já que me trata com o senhor general, eu também a trato por senhora deputada Margarida Marques. Vejo exatamente neste contexto de análise que eu lhe acabei de fazer. Eu penso que o problema da Ucrânia, da tragédia da Ucrânia atual, não há dúvida nenhuma, eu escrevi já isto, não há dúvida nenhuma que a Rússia cometeu um ato de agressão porque promove uma guerra que é chamada uma guerra preventiva, que em termos da Carta das Nações Unidas é considerada uma guerra de agressão, não tem nada a ver com a guerra preventiva, que é legitimada, no caso de estar iminente uma agressão e é uma resposta, não. É uma guerra preventiva, é ilegítima, é condenável. Mas houve quem forçasse esta guerra. Houve quem forçasse. Quer dizer, a insistência que se fez com a Ucrânia para a adesão à OTAN foi claramente uma provocação. Era dispensável. E aí a Europa tinha a obrigação de ter tido uma voz autónoma.
A Europa tinha algumas relações com a Rússia, que ainda hoje é acusada de estarem a condicionar, digamos, a Ucrânia. Todos os dias acusa países europeus, para não acusar a União Europeia no seu conjunto, de não estarem a ser suficientemente, como é que eu ia dizer? Amigos. Suficientemente duros na aplicação das sanções. Epá, mas o problema é que os países têm compromissos, têm necessidades, e têm determinadas estruturas que estão assumidas e que não se rompem de um momento para o outro. E a Europa, neste problema da Guerra Fria, em que os Estados Unidos perderam qualquer possibilidade de mediar, porque foram parte ativa do desencadeamento da guerra, a União Europeia tinha-lhe cabido aqui um papel fundamental, porque todos estes conflitos precisam de um mediador. Eles acabam sempre todos por terminar por negociações. E é preciso alguém que promova as negociações. As Nações Unidas estão completamente ausentes do processo. Ninguém ouve falar nas Nações Unidas em relação ao problema da Ucrânia. Porquê? Porque os dois contendores fundamentais são membros permanentes do Conselho de Segurança e têm direito de veto. Aprovaram uma resolução, apesar de tudo. Tem uma? Aprovaram uma resolução. As Nações Unidas aprovaram uma resolução condenando a Rússia com a abstenção da Índia e da China. No Parlamento. Sim. Pois não foi no Conselho de Segurança. Sim. E o Conselho de Segurança é que é o órgão de solução dos conflitos, não é o Parlamento, não é? Bom, o Conselho de Segurança está paralisado pela sua própria natureza. O direito de veto dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança é paralisante desde que os intervenientes sejam um dos 5 membros. Como tem acontecido. Como aconteceu no Iraque, como aconteceu na Síria, como acontece agora na Ucrânia. Mas a União Europeia era a entidade, até porque é vizinha da Rússia, tinha negócios com a Rússia, tinha interesses com a Rússia, é aliado particular dos Estados Unidos. Era a entidade, para mim, eleita por natureza, por condição, para ser a mediadora deste conflito. E perdeu a possibilidade de o ser. Porquê? Porque foi demasiado seguidista em relação aos Estados Unidos. Eu creio que começamos a assistir a alguns distanciamentos. E que vão, com certeza, agravar-se. Porque a União Europeia é uma realidade que está onde está. Está onde está. E a geografia condiciona muito a política. Sim, claro. E a estratégia de que maneira? A estratégia militar de que maneira? Portanto, a União Europeia, ou alguns países da União Europeia, vão ter que começar a assumir algum distanciamento para poderem... Vamos deixar acabar o problema das eleições em França, para o Macron, enfim, esperemos que o Macron seja reeleito, lá está, se não for. É extraordinário, temos que dizer isso, mas é verdade, também estou de acordo. Se não for, ora bem, talvez a França possa recuperar um papel, uma certa autonomia que sempre teve. Talvez a Alemanha, mas a Alemanha inicialmente foi demasiado longe. Entretanto começou a recuar um bocado, mas a senhora van der Leyen tem sido completamente alinhada com os Estados Unidos, e exageradamente alinhada com os Estados Unidos. E eu creio que porque se não repare, nós estamos arriscados a que, se a União Europeia não aparecer com uma capacidade desta voz autónoma para a resolução deste conflito, arriscamos a que a única voz que venha a impor-se venha a ser a da China. E a China está em ótimas condições para assumir aqui um protagonismo. Só que há quem diga que os Estados Unidos forçaram esta primeira, este primeiro empenhamento da Rússia numa questão pela qual veio a ser condenada internacionalmente, e o segundo vai ser a China. E a China também, há muitos campos de provocação fáceis de entender. O problema do Mar do Sul da China, que é o que tem estado mais na berra, mas é o problema de Taiwan. É o problema do Xinjiang. Há vários problemas da China. A China também tem algumas fragilidades que também podem vir a ser, digamos, o ventre mole por onde pode avançar também outra provocação. E a China sabe isso. Portanto, a China não está nada interessada em que a Rússia, neste momento, seja pura e simplesmente esmagada com o problema da Ucrânia. Este contexto é um contexto internacional, que é um contexto interessante de averiguar, mas claro que é um bocadinho abusivo dizer-se que dá a ideia que os Estados Unidos estão interessados em fazer ajoelhar a Rússia até ao sacrifício do último ucraniano, não é? É um bocadinho que está no horizonte. Fazer ajoelhar a Rússia até ao sacrifício do último ucraniano.
O que não se vai dar, é evidente, o que não se vai dar. Agora, cuidado, porque nós temos aqui assim uma linha vermelha que é um patamar extremamente perigoso, que é o problema do patamar nuclear. Quer dizer, haja inteligência suficiente para evitar que estas coisas cheguem ao patamar, à iminência do patamar nuclear. Haja esse bom senso. Portanto, senhora deputada Margarida Marques, minha amiga Margarida Marques, permita-lhe que, enfim, minha jovem Sim, amiga... claro, claro. Permita-me que lhe diga assim. Eu sinto-me confortável por estar na União Europeia. Se amanhã se viesse a pôr a problema de um como é que é? Foi o Brexit, para nós seria um Brexit. Ai, não sei, não consigo. Claro, consigo. eu estaria com certeza contra. Acho, no entanto, que eu gostaria muito mais de ver uma União Europeia com uma voz no contexto internacional. Mais forte do que aquela. Uma voz mais autónoma, que pudesse contribuir para aquilo que eu almejava como o grande cenário internacional de hoje, que era um mundo multipolar. Um mundo multipolar. O mundo bipolar foi o que nós soubemos. O mundo unipolar, que já passámos também por ele, é o que nós sabemos. Eu acho que o mundo único que eu gostaria de viver, já não eu, que já não tenho muitos anos na minha frente, mas os meus filhos e os meus netos, seria um mundo multipolar. Multipolar, em que os vários polos fossem todos eles núcleos respeitáveis. E eu acho que seria o mundo mais confortável. Muito obrigada por ter participado no podcast E se Falássemos da Europa, e é bom ter tido oportunidade de falar com Péssera Correia nas vésperas do 25 de Abril para comemorarmos o 25 de Abril, no pressuposto, e penso que podemos retirar essa conclusão, que de facto, sem o 25 de Abril, sem a democracia em Portugal, Portugal não poderia ser um país da União Europeia. Mas também registrei a sua vontade, que eu subscrevo completamente, de vivermos num mundo multilateral, num mundo multipolar, em que a União Europeia possa ter, de facto, uma voz mais autónoma, do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista geoestratégico, e esperemos que estes tempos deixem esses princípios, obriguem a essa aprendizagem e seja esse o nosso futuro. Muito obrigada. Muito obrigado, Margarida.